Vamos a Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7, livro do profeta Isaías. Dois versículos apenas deste capítulo 62. Neste capítulo, Deus promete bênçãos maravilhosas quanto ao futuro de Jerusalém. Não vou entrar em detalhes, mas creio firmemente que se trata do milênio, ou se refere ao milênio, quando Cristo irá reinar pessoalmente em Israel, sediado em Jerusalém, tornando Israel como a nação central do mundo, onde multidões vão chegar lá de todos os povos para adorar e homenagear o Rei dos Reis que lá estará. Então o capítulo 62 fala de bênçãos, muitas bênçãos prometidas por Deus. Nesses dois versículos, Deus se utiliza, usando Isaías, de uma figura muito interessante, como nós vamos ver aqui. 62, 6 e 7, que diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai amado, obrigado pela Tua palavra tão rica. Obrigado por esse pequenino trecho em que podemos tirar algumas lições para o nosso dia a dia aqui. Um trecho de mais de 2.000 anos, 2.700, já chegando em 3.000 anos, em que Tu se utilizaste do Teu servo Isaías para falar estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos pelo privilégio de poder conhecer um pouquinho mais de Ti e das nossas obrigações cristãs. Em nome dEle, Cristo. Amém. Então ele fala numa figura que colocou guardas sobre os muros de Jerusalém com duas missões. Os guardas: primeira, falar de Deus para o povo de Jerusalém, manter aquele povo lembrado do que Deus havia dito, incluindo as promessas a respeito das coisas maravilhosas que iriam ocorrer com Jerusalém. Vocês lembrem o tempo todo, de dia e de noite, este povo. E segunda missão, que é muito curiosa aos nossos olhos, era lembrar ao próprio Deus das promessas que Ele mesmo fez para o bem de Jerusalém. Como se um guarda lá dissesse, ou um vigia, ou um anunciante dissesse: Jerusalém, Deus disse isso que vai acontecer com você, essas maravilhas. E, Senhor, Tu disseste isso para Jerusalém, hein? Não te esqueça. E ele enfatiza a responsabilidade dos guardas com a ordem muito clara: não descanseis. Aqui é uma ênfase. Ou seja, falem com insistência para o povo de Jerusalém. Se eles forem rebeldes, que aliás sempre foram mesmo, em sua maioria, não importa. Se eles fecharem os ouvidos, não importa, mas não descansem nem de dia nem de noite. Falem, falem, falem. E segundo, sejam insistentes na segunda missão também, ou seja, em me lembrarem, me lembrem com insistência. É quase incrível, difícil acreditar. O próprio Deus mandando que cobrassem dele algo, e de uma maneira insistente, sem dar descanso ao próprio Deus. Não me deixem quieto, lembrando as coisas que eu mesmo prometi e que eu mesmo vou tratar de fazer. Fiquei pensando uma maneira espetacular que o crente de hoje, nós podemos aplicar esta passagem aqui. Os comentaristas
ficam discutindo um pouco no original lá de Isaías, quem eram esses guardas? Não é bem claro. Alguns diziam eram os profetas, o próprio Isaías, os colegas dele, que viriam depois dele. Outros diziam, não, é qualquer um lá em Jerusalém que chamasse para si essa responsabilidade de falar para os outros, falar das coisas de Deus, lembrar a Deus o que ele tinha prometido. Então não é muito claro quem são esses guardas, e não é muito importante identificar. Importante é a essência de tudo, é que Deus queria pessoas de Jerusalém, em Jerusalém, com essas duas tarefas. Então, para a aplicação hoje, não estarei muito preocupado em tentar dizer quem são esses guardas para o dia de hoje, numa aplicação. Poderíamos dizer os profetas, ou os profetas não, os pastores, ou os missionários, claro que estão incluídos, mas eu gostaria de que cada crente se considerasse um guarda desse, um vigilante desse, ou alguém com essa responsabilidade dupla. Então, da maneira como não ficou muito claro lá, no próprio contexto original, quando Isaías falou, eu não preciso também deixar muito claro isto e explicar, que nem poderia, quem seriam hoje esses guardas, mas chame para si essa responsabilidade dupla. Aí vamos então aplicar. Primeira, falar aos outros das promessas de Deus, falar das coisas de Deus aos da igreja. Aqui eu estou aplicando como se fosse Jerusalém da época, igreja. Agora, na igreja tem pessoas convertidas, pessoas não convertidas. Não se preocupe em distinguir, vou falar para um, não vou falar para o outro. Fale as coisas de Deus a qualquer um, para todo mundo, especialmente da igreja. Claro, vale também para o mundo, falar lá fora e tudo, mas eu quero, pensando em Jerusalém na época, eu quero me concentrar mais na questão da igreja. Quando se fala em transmissão de conhecimento bíblico, de verdade ou de promessas bíblicas numa igreja, a primeira pessoa que se pensa, obviamente, e está certo pensar, é o pastor. Talvez a segunda pessoa que se pensa, a segunda figura que se pensa logo é o professor de escola dominical. Eu vou dizer pastor ou pastores, auxiliares e tal. Aí logo vem os professores de escola dominical, corretamente, transmitindo, estudando e transmitindo formalmente na frente dos alunos, ensinando. Aí se pensa no líder de estudo bíblico, no lar, nós chamamos aqui de grupo satélite, pensamos no líder, em que estuda também e dá uma aula, se não tão formal como na escola dominical, mas dirige o grupo e dirige as perguntas e as respostas, e ali está a transmissão de ensino. Se pensa basicamente nessas figuras numa igreja. Está correto pensar primeiramente nelas, porque de fato repousa sobre elas, muito especialmente sobre o pastor, os pastores da igreja, essa responsabilidade. Tudo bem. Só que é um grande erro parar aí quando se fala em transmissão de verdades bíblicas, de promessas bíblicas, de instruções bíblicas dentro de uma igreja. Não, isso é coisa de pastor, de pessoa e de líder de grupo. Pronto. Peraí, e você? Que não é nem pastor, nem professor de escola dominical, nem líder de grupo de estudo bíblico. Quer dizer que você não se acha com qualquer responsabilidade de transmitir algo da palavra de Deus, algo dos conceitos de Deus dentro da sua igreja? Eu não estou falando de púlpito, eu não estou falando de você assumir o púlpito e pregar. Claro que você não tem essa responsabilidade, não sendo o pastor, claro. Nem chegar diante dos alunos domingo de manhã, você não tem essa responsabilidade. Você não é professor, claro, mas você tem sim uma responsabilidade grande sobre tudo que sai da sua boca, para qualquer um que está dentro da igreja. Um mau comentário de um irmão que você faz aqui dentro de uma maneira ruim e maliciosa, você está transmitindo algo ruim. E quando você
transmite ao outro uma frase, ou numa frase, uma confiança em Deus, o outro que está com problema, com dificuldade, e você fala uma palavra de ânimo, lembra um versículo, você está transmitindo corretissimamente a palavra de Deus. O irmão que disse para o outro: o crente não deve ter medo de morrer, como vimos agora há pouco tempo. Essa transmissão poderia vir de você, precisar ser um pastor, para outro que está doente. Não tenha medo de morrer, meu irmão, se for o caso de Deus querer lhe levar. Isso pode valer mais do que uma pregação de 1 hora do púlpito, uma frase que você transmita ao outro. Fala das coisas de Deus e do próprio Deus. Essa vida é muito ruim e tal, fui assaltada pela 3ª vez, e isso, mas no céu não vai ter nada disso. Tomando um cafezinho, você está no banco lá fora, uma frase dessa vale muito, meus irmãos. Então não pense que a ideia de falar para os que são da igreja, falar as coisas de Deus e lembrar o que Deus tem prometido a nós, não pense que é só tarefa do pastor ou dos professores. E detalhe, vai ter na igreja pessoas não salvas. Eu sei, os visitantes, né? Não, estou falando de membros. Membros batizados pelo pastor, aprovado pela igreja, por unanimidade, por escrito, e com cargo na igreja, talvez diácono, talvez o próprio pastor, talvez um professor de escola dominical, não sei. Vai ter igreja em que o pastor não é salvo. Espero que não seja esta. Então você não sabe se você está se dirigindo para alguém que ainda precisa da salvação, que até um cargo da igreja tem, ou não tem, não importa, mas que cumpriu os requisitos que se espera de alguém crente. Um dia levantou a mão, ou disse para o pastor, para alguém que queria se converter, o pastor chamou lá na frente, todo mundo deu parabéns, aí houve a instrução bíblica, discipulado, aí chegou o dia do batismo, tudo isso em uma vida correta, uma vida normal, na sua casa, na sua família, cidadão, uma cidadã digna, humanamente falando, mas que alguém que não passou pelo processo da conversão, foi influenciado pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela mãe, pelo pai, ou por uma angústia, ou por uma depressão, ou sei lá pelo que aquela pessoa chegou ao ponto de até com sinceridade se identificar como um crente. Estou falando de pessoas maliciosas, mentirosas, enganadoras de propósito, não, que existem também, mas não estou nem falando nelas, mas de pessoas que até se iludem, porque nem entenderam direito o que é salvação. Aí vai estar nas costas só do pastor alcançar essas pessoas dentro da igreja que não são salvas ainda, e dos professores? Não, essa carga é de todos nós. Então eu espero que você se sinta com essa responsabilidade como alguém sobre o muro da igreja, olhando lá para baixo e falando. A ideia de colocar no muro, obviamente, é um lugar alto que todo mundo olhava, que cercava a cidade, então era um lugar muito visível. Então eu espero que você tenha muito interesse, no sentido de se sentir com essa responsabilidade. E mais, não se deixar desanimar com as más reações. Paulo disse a Timóteo: prega, Timóteo, a tempo ou fora de tempo, que é a melhor tradução. Alguns dizem que é oportuno, quer não. 2 Timóteo 4,2 eu não vou ler. Algumas versões têm que é oportuno, quer não. Não acho muito simpático, porque pode dar a ideia de que o crente deve ser inoportuno e importunar os outros, e ser uma coisa bem desagradável na hora de pregar. Não interessa, Paulo mandou assim, não creio. Inclusive no original é literalmente tempo e fora do tempo, tempo e sem tempo, ou a parte do o tempo próprio, o tempo não próprio. É isso que quer dizer, em qualquer tempo. Então essa é a expressão, há tempo e fora do tempo. Não tem tempo bom para pregar o evangelho.
A segunda missão que eu queria aplicar para nós hoje, que nos imbuímos desse espírito de sermos guardas, no sentido de alertas para as pessoas, é lembrar ao próprio Deus que Ele fez essas promessas. Essa é interessante porque significa que nas suas orações, não tem outra maneira de nós lembrarmos a Deus que não nas nossas orações, não tem outro jeito, a não ser aqueles que pensam que falam com Jesus Cristo, falam com o Espírito Santo, batem maior papo com Deus, pessoalmente, esses delírios que muitas igrejas evangélicas apoiam, até incentivam, num certo sentido, pessoas que conversam com Cristo como se conversassem com qualquer um de nós. Eu não acredito coisa nenhuma disto, desta forma como é feito. Claro, Paulo conversou com Jesus Cristo, mas está nas Escrituras e foi registrado ali, e pode ter havido esse tipo de situação com outras pessoas, ainda pode até haver, porque não vou limitar Cristo, mas pela forma como que dizem hoje, pela banalidade com que fazem disto, absolutamente, desta forma, eu não posso crer. Então, a maneira que nós temos hoje de manter Deus lembrado de alguma coisa, além de dizer qualquer coisa para Deus, é através da oração. Não há outro recurso, uma oração apenas mental, uma oração falada alto, só na sua casa, ou em público, não importa, mas através de oração. Então, nas suas orações, você fará muito bem se mantiver Deus lembrado insistentemente de tudo o que Ele prometeu nas Escrituras, à igreja, a você como parte da igreja, as coisas para hoje, as coisas para frente, tudo, lembrar a Ele. À primeira vista pode parecer um desrespeito, uma irreverência tremenda. Muitas pessoas humanas não gostam, pessoas, claro que são humanas, no nível humano é o que eu quero dizer, muita gente não gosta de ser lembrado, especialmente autoridades, chefes, geralmente muitas vezes são arrogantes e não toleram ser lembrados. Eu sei, você já me disse, detalhe, esquece muito, mas não tolera ser lembrado, porque já foi dito e tudo. Então lembrar e cobrar, aí quando passa do aspecto de lembrar para cobrar, aí o negócio fica mais complicado. Você está me cobrando, é? Não, eu estou só lembrando, já tenta melhorar com mudança do verbo. Não, estou só lembrando. Eu não gosto de ser cobrado não, ainda mais por um inferior a mim, hein? Me cobre não, eu lhe cobro, nesta empresa, nesse lugar aqui, eu lhe cobro, entendeu? Mas você me cobrar, então é uma coisa que a gente mexe com cuidado, essa questão de lembrar o outro, e muito mais de cobrar o outro. Aí vem o próprio Deus e diz: me cobrem, mas me cobrem muito, não me deem descanso, Senhor. Não vou fazer isso não. Interessante, não fazer isso é desobedecê-lo, é o contrário. Jesus deu o mesmo tom. Ele, pelo menos duas parábolas, ele falou sobre a necessidade de nós importunarmos a Deus nas orações. Aquela viúva com o juiz, chamado juiz iníquo, que importunou muito, e aquele amigo que foi bater na casa de um outro amigo, porque um outro amigo tinha chegado de noite lá e ele não tinha com o que servir, foi bater na casa do outro amigo. O amigo estava dormindo já com mulher, com filho, com tudo, não posso ir, o outro insistiu. Então essas duas parábolas dão o mesmo tom que a gente vê aqui. É o Senhor Jesus Cristo dizendo, e ele conclui ensinando isso claramente. Eu não vou ler, mas ele diz claramente: podem importunar, no caso ali é pedir coisa, é mais o contexto, e aqui é mais de lembrar o que Deus prometeu. Então um pouquinho diferente o que lembrar, mas nos dois casos nós temos claramente o mesmo ponto: podem cobrar de Deus. Por que Deus deseja tanto que a gente cobre dele? Pastor, deve ser questão de memória. Deus tem tanta coisa na mente que ele quer ser ajudado, ele esquece algumas coisas. Afinal de contas, ele não é Deus, né? Então não é questão de memória, não. Ele é Deus, sim. Ele pode querer mudar de ideia, mas com a pressão sua ou dos crentes dizendo: o senhor prometeu, então já prometi, agora eu vou ter que ir mesmo. Não, ele não muda de ideia, ele é Deus imutável. Os planos da salvação, tudo foi ele que concebeu e tudo. Mas tem outras obrigações
e nós devemos forçar um pouquinho para que ele nos dê mais atenção. Não é que ele esqueceu, tudo bem, ele não esquece nada, mas ele tem as prioridades dele, né? As igrejas que ele tem maior interesse, os crentes em que ele olha com mais cuidado, então tem que de vez em quando lembrar, Senhor, eu estou aqui. Deve ser para isso. Não. Da parte dele, eu creio que é a maneira dele mostrar a importância que isso tem para ele. Claro que é uma acomodação de linguagem, como se diz. Ele dizer, me cobrem, me lembrem, é uma acomodação. A forma dele dizer, eu tenho muito interesse nisso, é alta prioridade, é muito, podem me lembrar à vontade, porque esse assunto me interessa muito. É isso aí. É isso aí. Da parte dele, eu só consigo explicar desta forma. Só que há um outro aspecto, que é a nossa parte, ou o nosso benefício, que ele faz quando ele manda que nós o mantenhamos lembrado. Primeiro, nós vamos cobrar alguma coisa dele, não é? Cobrar o quê? Cobrar o quê? Já experimentou alguém chegar para você tem um compromisso com alguém de R$100, só que você esqueceu, ou a data limite era domingo, e você deixou para segunda para fazer o pagamento, seja lá como for, o outro chega, mesmo com muito cuidado, rapaz, é porque eu não sei se tu esqueceste, ou eu não sei porquê, sei lá, ontem foi domingo, o vencimento era ontem, mas eu quero te lembrar os R$200. 200? Não é 100? Um minutinho, tu pode até me cobrar, mas cobre direito. 200? Não, eu me esqueci, ou sei lá o que, vai dar problema. Você cobrar do outro algo errado, vai dar problema, é de mau gosto, não funciona, é ruim. Quando Deus diz assim, me cobrem, você pode ter certeza, irmão, que está incluído nesta ordem o seguinte: vocês me cobrem o que eu prometi. O que eu prometi. Filho pequeno gosta de cobrar coisa da gente. E muitas vezes ele cobra mais do que nós prometemos. Tem que estar o tempo todo ali, corrente curta. Não lhe prometi. Mas pai, eu não lhe prometi isso. Eu prometi assim. Aconteceu assim. Então esse ponto aqui não aconteceu para eu cumprir o que eu lhe prometi. Certo? Então, olha, tem que trazer o tempo todo para os eixos. Com criança que cobra. E como cobra? De nós. Mas cobrou errado, você pula longe. Com razão. Então a primeira coisa que você deve colocar na cabeça, quando for obedecer a Deus, cobrando-o, porque Ele quer ser cobrado, é: conheça o que Ele prometeu. Para isso, conheça as Escrituras. Não é o que o pastor Mauro disse que Deus prometeu. Não, o pastor Mauro disse que prometeu, então prometeu mesmo. Não sei, vai checar nas Escrituras. Mas eu li um livro muito bom que Deus diz que quem se converte de coração nunca mais fica doente. E o livro é bom, você chama isso de bom, jogue no lixo, queime. Mas eu estou famoso, vendeu 10 milhões de cópias, então eu estou cobrando de Deus direto. Não é para cobrar não. Ele não mandou cobrar, então eu estou cobrando para ele me curar, porque ele disse que se alguém fosse fiel a ele, ele ia curar. Coitado, ele está cobrando de maneira errada, obviamente. Ele dizer irritando a Deus, talvez isso mesmo, eu não sei qualificar exatamente o que tipo de reação vai causar no coração de Deus isso, mas certamente não vai ser uma coisa agradável a Deus. Então estude as Escrituras, ouça pregações de maneira séria, para você saber o que está cobrando de Deus. Pastor, isso está muito complicado, eu não vou cobrar de jeito nenhum. É errado, porque ele mandou, ou autorizou pelo menos, uma vez que você se considera parte aqui desta missão. Segundo,
Ao lembrar, você mostra o quanto deseja o próprio Deus, especialmente se for lembrar coisas futuras, como era o caso, inclusive, do contexto lá de Isaías com Jerusalém. Ele gosta disso, de ser alvo do nosso desejo. Quando Jesus ensinou o que nós conhecemos como Pai Nosso, ele disse: venha o teu reino. Mateus 6,10, que eu não vou ler. Está incluído na oração modelo. Digam para Deus que você tem um desejo de que o reino dele venha. Esses reinos aqui eu não gosto, Senhor. Esse governo que é independente de partido, ou no país tal, ou tal, eu não gosto não. Independente se é esquerda, direita, democracia, socialismo, eu não gosto não, Senhor, eu não gosto não. Tudo bem, tem minhas preferências aqui na maneira de organizar um país e tal, mas eu não gosto nenhuma delas, é tudo fraco, é tudo falha, os dirigentes são falhos, são pecadores como eu sou, inclusive. Senhor, olha, aqui na terra os reinos não dão certo não, eu quero é o teu. Vem, traz o teu reino. João termina Apocalipse dizendo: amém, vem quem? Vem, Senhor Jesus, vem. Última frase da Bíblia, penúltima, aliás, a penúltima frase da Bíblia inteira é assim: vem, Senhor Jesus. Minha netinha de 1 ano e meio, ela gosta de ver os aviões passando. Aí quando o avião passa, ela fica triste porque o avião foi embora. Ele fica assim: vem. Vem de novo, quero ver de novo. Quantas vezes você tem dito para o Senhor Jesus Cristo, com todo o seu coração: vem, Senhor? E eu não estou inventando que tu virás, isso não é um sonho, não é um delírio meu não, tu prometeste, tu não disseste que vinha? Pois vem. Você está me cobrando? Estou. E com muito gozo, e com muito temor, Senhor, muita humildade, muita submissão, mas estou cobrando, e com muita força do meu coração: venha o teu reino, sim, venha a tua pessoa, sim, vem. Então, o fato de manter o crente o tempo todo lembrando a Deus as coisas maravilhosas que ele prometeu, é uma oportunidade espetacular do crente mostrar a ele o quanto deseja. Isso é muito agradável ao coração de Deus. Senhor, pois tu não vens? Tá bom, pois me leva. Não é um desejo suicida, patológico, não estou falando disso, mas é aquela mesma história do crente não ter medo de morrer. Tá bom, tá ótimo. Paulo disse: morrer é lucro. Se eu ficar aqui, eu tenho que ficar para o ministério mesmo, tenho que trabalhar, fazer o quê? Mas bom mesmo é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Essa é a atitude do crente. Tu me prometeste que quando eu morresse eu estaria contigo, está na tua palavra, e tu deste pistas excelentes quando o Senhor Jesus Cristo, falando com o Pai ou falando com ele, pode dizer, quando tu disseste para o ladrão na cruz que ainda hoje ele estaria contigo no paraíso. Pois eu estou doido para ir para esse paraíso, pode me levar. Essa disposição, saiba, é extremamente agradável a Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo. E você não pode imaginar o bem que vai fazer ao seu próprio coração dizer esse tipo de coisa. Finalmente, nos manter próximos dele, em contato o tempo todo, pensando nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Pense então, só está cobrando a Deus, e isto você está constantemente reciclando o seu coração com as coisas do alto. Meus irmãos, não há limite para nós cobrarmos a Deus tudo que Ele prometeu de maravilhoso para aquele que tem fé em Cristo, uma fé salvadora. Não há limite. Ele não colocou limites. Aliás, parece que o limite dele é bem largo. Não sei nem se há mesmo. Pode incomodar a Deus com essas coisas. Com respeito, reverência, humildade,
sabendo como vai incomodá-lo, sabendo o que vai cobrar, transmitindo o que é correto, de maneira afinada com as Escrituras, você estará crescendo de maneira incalculável em Cristo. E estará dando muito prazer ao próprio Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse trechinho da Tua palavra tão gostoso. Esses guardas que Tu colocaste sobre Jerusalém, não parem de falar nem de dia nem de noite, não descansem e me cobrem. Coisa linda para nós aplicarmos hoje, falarmos para os irmãos, falarmos para os amigos, falarmos para os inimigos, não importa, mas falar coisas boas, não de uma maneira formal, de um púlpito apenas, mas falando, até rindo, brincando, dentro do mar, tomando banho de mar, falando de Deus, falando de Cristo, falando de Ti, transmitindo, observando, ajudando com sugestões, repreensões, lembranças, alguns toques espirituais. Ah, Senhor, é tão bom ser benéfico com os outros pelo que sai da nossa boca, e nos ajuda a Te lembrar de uma maneira agradável a Ti, extremamente eficiente, espiritualmente eficiente ao nosso crescimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos, agradecemos e terminamos assim: venha o Teu reino e volta logo, Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, amém.